Pronto, então iniciamos a gravação. Então, Felipe Toyoshima, tá, da Traction. Então, muito obrigado aí pela participação. Deixa você à vontade para se apresentar e falar bastante aí da experiência de vocês, tá? Então, você sabe, Felipe, temos aqui nesta turma alunos do curso de Sistema de Informação e do curso de Engenharia Ambiental e Engenharia de Telecom. Legal. Bom, acho que a galera vai se identificar com muitos tópicos que a gente falar aqui. Então, a sala é sua, fica à vontade. Obrigado. Bom, galera, boa tarde. Bom, meu nome é Felipe Toyoshima, eu estou como Tech Lead e Head de Tooling aqui na Traction, né? Então, como eu estava explicando antes, meu time basicamente desenvolve todas as ferramentais e as automações e integrações que a Traction precisa para continuar operando com eficiência, então conectar diferentes áreas. E eu já trabalhei com um pouquinho de tudo, né? Já fiz front-end, já fiz back-end, já fiz integrações, quase tudo que envolve software na Traction eu já fiz um pouco. E aí eu vou aqui contar um pouquinho para vocês do que é a Traction, do que a gente faz, os problemas que a gente resolve, tá? Primeira coisa, eu sempre gosto de começar pelo problema, né? Então, qual que é o ponto que a gente quer atacar, qual que é a dor que a gente quer resolver? É basicamente a manutenção na indústria. Então, o que significa resolver o problema? Quais são os problemas da manutenção, né? Primeira coisa é que o software, a tecnologia na indústria, por mais que a indústria ela tenha evoluído bastante, essa parte de manutenção ela é ainda bastante tradicional, digamos assim. Você vai ter muita inspeção manual, então para você saber se uma máquina está funcionando, está operando, você tem que ir lá manualmente, fisicamente entender se ela está funcionando ou não. Para você conseguir saber o que você tem que fazer, todas as suas ordens de serviço, elas ainda estão em papel, então você tem que imprimir um calhamaço, uma lista de coisas para fazer, levar esse calhamaço até a indústria, chão de fábrica, entender o que para preencher aquele checklist, e se tiver algum sistema informatizado, alguma SCAL, alguma questão de controle de inventário, isso vai ser on-premise, né? Quer dizer, vai ter um hack lá, um servidorzinho local, que se alguém tropeçar no cabo e desconectar, isso acabou, ninguém mais sabe onde está nada na planta. Esse é o comum, esse é o estado da prática que a gente está tentando resolver. Como um pequeno vislumbre do quanto a gente já cresceu nesse tempo que é de Traction que está operando. A gente já está operando em vários países, mas principalmente Brasil, México e Estados Unidos, mas praticamente a América inteira e alguns clientes na Europa já. Essas são algumas das grandes logos que a gente atende, essas são mais outras que vocês devem conhecer, e é muito legal pensar, né, que a gente é uma startup industrial, mas a gente consegue atender clientes como o Danone, por exemplo, que faz aí o seu Danoninho que você toma de manhã, no café da manhã, e bem provavelmente todos vocês hoje já entraram em contato com algum produto cuja produção passou por um ativo monitorado pela Traction, né? Seja o Danoninho que eu mencionei, a gasolina do carro, que o Petrobras é um cliente nosso, o remédio que você tomou, a geladeira que você tem em casa, que é da Electrolux, enfim, provavelmente vocês já entraram em contato com alguma coisa que a Traction monitorou em algum momento. Uma das evidências de que a gente está crescendo bastante é que a gente foi parabenizado lá na Nasdaq, essa é uma foto da Times Square, com uma parabenização da nossa última rodada de investimento, onde a gente conseguiu levantar 45 milhões de dólares pela General Catalyst. E aí, como é que a gente conseguiu, né, fazer tudo isso que eu estou mostrando para vocês, como é que a gente chegou lá? Esse carinha aí que está na foto é um Smart Track Ultra, é um sensor mais recente que a gente lançou no Brasil. E para que serve esse sensor, né? O que é esse carinha? Ele é basicamente, assim, falando bem superficialmente, ele é um termômetro e um acelerômetro. São esses dois sensores e sensorzinhos que tem dentro desse quadradinho. Aí. E aí, o que eu faço com ele, né? Eu basicamente colo ele na superfície de um ativo, geralmente a maioria dos ativos vai ter algum componente rotatório, então vai ter um rolamento, vai ter alguma pá, alguma coisa desse tipo, e a rotação desse elemento vai produzir uma vibração. Com essa vibração, eu consigo calcular, eu consigo extrair o formato de onda dela, né? Eu consigo captar esse dado de vibração, e a partir desse dado eu aplico uma coisa que a gente chama de transformada de Fourier, né? Não sei se no curso de vocês tem processamento de sinais ou alguma coisa parecida com isso. A área já deve ter tido pesadelo com isso, se alguém já fez essa matéria, mas a transformada de Fourier, ou no nosso caso FFT, né, que é a versão algorítmica dessa transformada, consegue pegar esse
formato de onda que vocês estão vendo aqui e transformar nisso que está aqui embaixo, que é um espectro. O que esse espectro me diz? Por que é legal fazer essa transformação? Porque aqui, esse formato de onda é muito difícil de analisar, muito difícil de entender o que está acontecendo. Quando eu aplico a transformada, eu consigo ver, por exemplo, que essa onda, ela está vibrando majoritariamente a 640 Hz aqui embaixo. Eu vejo um pico em 640 Hz. E por que isso é interessante? Porque quando eu começo a comparar esses espectros, né, eu sei exatamente em que frequência deveria vibrar determinado ativo, em determinado eixo, por exemplo, eu começo a detectar anomalias, eu começo a detectar falhas, eu começo a jogar isso numa IA. Fica mais fácil de jogar para uma IA processar, por exemplo. Então, uma das falhas que a gente consegue detectar, uma das muitas falhas que a gente consegue detectar hoje é desbalanceamento. Porque eu percebo se uma frequência específica do meu ativo, ele está se deslocando de eixo, ele está aumentando num ponto específico lá do meu espectro, então eu sei que existe algum desbalanceamento naquele rolamento, provavelmente. Eu consigo avisar o técnico de manutenção que esse desbalanceamento está começando antes que ele seja um problema, antes que ele quebre a máquina. E só para deixar claro, a gente não inventou a análise de vibração. A análise de vibração é uma prática de mercado que acontece há muito tempo, só que normalmente as empresas que se preocupam em fazer análise de vibração, eles vão mandar alguém que tem um equipamento lá, a gente chama de canetinha, que toca essa canetinha no ativo, essa canetinha vai fazer exatamente esse processo de coletar a vibração, e aí extrai essa vibração, faz tudo isso, e aí eles podem depois manualmente analisar essa vibração para procurar sintomas de desbalanceamento ou qualquer outra falha que a gente vai falar mais tarde. Só que assim, o cara tem que se deslocar até lá, e aí às vezes tem que vestir um EPI, é perigoso fazer isso, é burocrático, é uma planta enorme, então para ele andar até o local demora um certo tempo também. Então se uma empresa se preocupar muito com análise de vibração, sem nenhum tipo de sensoriamento, ele vai fazer, uma análise por mês. Uma análise por mês em 3 anos, aí isso é matemática básica, 36 amostras no escopo de 3 anos. A gente coleta uma amostra com sensor automatizado, a gente coleta uma amostra a cada 10 minutos. Significa que são 144 amostras no dia, ou no mesmo período de 3 anos, a gente coletou mais de 150 mil amostras. Isso aí dá mais 4 vezes 1.000 dados. Então, com isso, com esse volume de dado, eu consigo não só fazer a análise de vibração que a literatura defende, como eu consigo jogar isso para uma IA analisar e detectar anomalia, por exemplo. E aí, mas caso o técnico de vibração, né, tem alguém lá que saiba fazer análise de vibração manualmente, a gente também consegue mostrar para ele todas as ferramentas de como é que isso é feito manual, com a diferença de que ele não vai ter que se deslocar até o local com a canetinha ou com qualquer outro tipo de equipamento para obter o dado. Mesma coisa a gente consegue inclusive pegar aquela onda, por exemplo, e tocar um áudio para fazer esse áudio o técnico, né, o que já conhece qual que é o barulho que aquela máquina tem, ele poder detectar algum problema também. E vocês devem estar imaginando que esse volume de coletas que eu mencionei anteriormente, né, é bastante grande. Então, se a gente pegar todos os sensores que a gente tem na rua, né, em clientes, todos os sensores que a gente tem em clientes, isso dá mais ou menos 6 milhões, na verdade um pouco mais, de 6 milhões de coletas de amostras processadas por dia. E se você contar todos os inputs e outputs em cada parte da nossa pipe de processamento de dados, isso dá mais ou menos um throughput aí de 500 GB de dado processado todo santo dia. E aí, para referência, sempre um número grande é difícil a gente visualizar, né, mas para referência, o iFood tem mais ou menos 2 milhões de pedidos por dia. A gente tem 3 vezes isso em coleta, com a diferença de que a nossa coleta tem geralmente 24 mil pontos, podendo ter mais, enquanto que o pedido iFood vai ter uma lista de pedidos, né? Então, imagina o volume de dados que a gente não processa. E aí a gente usa de várias práticas para conseguir atender toda essa demanda e fazer tudo isso rápido. Então a gente tem usa muito microserviço, a gente vai falar um pouquinho mais depois disso, que a gente já estudou sobre. A gente tem a arquitetura baseada em evento, a gente usa vários tipos diferentes de banco, como orientados a coluna, NoSQL, time series. E a gente sempre busca usar linguagens que são, ao mesmo tempo, modernas, mas também leves, né? Então, a gente tem optado muito pelo Go recentemente, porque ela está bem no meio termo ali de ser uma linguagem que não é tão crua quanto C, mas também não é tão pesada quanto um Python da vida seria, né? Então, a gente está optando por isso. E o que a gente faz com esse tanto de dado?
a gente consegue não só dar aqueles dados de vibração para o cara conseguir fazer a análise manual dele, mas a gente consegue sumarizar todos esses dados, jogar tudo isso num painel, onde eu consigo dizer exatamente o que está errado e como que esse nível de saúde de determinado ativo, né, determinada máquina, evoluiu ao longo do tempo. Então eu tenho, por exemplo, cavitação. Cavitação é um problema bem clássico das máquinas, principalmente as que têm fluido, e aí eu consigo dizer como que esse problema de cavitação especificamente está acontecendo ou não está. Se eu tenho um problema de fixação mecânica, se eu tenho um problema de nível de vibração, se eu tenho um problema de lubrificação ou qualquer um desses tipos específicos de problema. E mostrar como é que essa evolução tem acontecido ao longo do tempo. Não só isso, mas eu consigo também gerar insights. O que é um insight? É basicamente um relatório falando, ó, eu detectei um problema de rolamento, esse rolamento está no estágio 2 a 3, esse aqui é o espectro que a gente analisou, e aí o procedimento para você conseguir inspecionar e validar se esse rolamento está realmente com um problema é esse. E aí tem uma história interessante de um cliente nosso, cadê? Então, um cliente nosso que a gente detectou uma falha de rolamento, né? Então, basicamente, uma falha de rolamento é uma trinca, uma lasca, né, no rolamento que vai evoluindo ao longo do tempo, e aí ele vai ficando pior até virar um rombo e romper o rolamento no meio, quebrar a peça no meio. Só que isso tem vários estágios, né? E aí no estágio 1 você vai ter só um risquinho, um tracinho de nada, que é até difícil de ver a olho nu. E aí a gente detectou uma falha de rolamento de estágio 1 num cliente, e o cliente não acreditou, porque uma falha de rolamento nível 1, como eu falei, é um tracinho, um risquinho só. A gente falou, não, faz o seguinte então, o cliente já ia trocar o rolamento por uma inspeção de rotina, por manutenção de rotina. A gente falou, já que você vai trocar o rolamento, manda pra gente, porque aí se a gente realmente estiver errado, a gente vai estudar, entender porque a gente errou e aí mandar um relatório para vocês, beleza? Beleza. Eles mandaram um rolamento pra gente, mas a gente foi lá buscar o rolamento. Esse aqui é um amigo meu abrindo a peça do rolamento no meio, né? Esse aqui já é a parte de dentro dele, que a gente detectou um BPFI, que uma falha na pista interna, que é essa aqui. E essa aqui é a foto que a gente tirou e mandou para eles. Então, essa lasquinha aqui, não sei se deu para ver do tamanho do que é essa lasquinha comparado com. Isso aqui sou eu tirando a foto. Essa lasquinha foi o que a gente detectou e conseguiu mostrar para o cliente, mandou a foto lá para ele. Da falha que a gente conseguiu pegar com a análise de vibração. É um dos exemplos das coisas que a gente consegue detectar com a análise de vibração. E aí tudo isso que eu falei é monitoramento, é detecção de falha e melhorar a previsibilidade da saúde das suas máquinas. Mas tem um outro lado que é a parte de gestão. Como é que você gere, beleza? Porque você vai identificar todos os problemas, mas assim que você identificou o problema, como é que você organiza um time de manutenção para dar conta de resolver todos os problemas que você vai identificar? Então a gente criou também, além do sistema de monitoramento TrackOS, que é o nosso serviço de gestão de manutenção. Então, o core, né, o núcleo do TrackOS hoje são o que a gente chama de ordem de serviço. Cada ordem de serviço é como se fosse uma lista de tarefas, né, um to-do list ali para o operador, só que com muitas regras de negócio envolvidas especificamente no contexto da manutenção. E um desafio bem legal que a gente teve, tirar o áudio. Um desafio bem legal que a gente teve no contexto de TrackOS especificamente, né, de manutenção, é que não tem sinal nas plantas no meio de uma indústria. Geralmente não está perto de uma cidade, perto de alguma coisa que tem uma torre lá de 3G, de 4G ou algo do tipo. E a gente precisou criar o que a gente chama de modo offline, que é baixar todos os dados que o operador precisa. Então, todo aquele calhamaço de papel que eu mostrei no começo da apresentação, ele tem tudo isso no celular dele. A gente baixa isso no celular dele quando ele estiver online. Isso é automático, não precisa fazer nada a respeito. E aí, quando ele vai para a planta e vai executar qual que é a tarefa dele, o que ele precisa inspecionar, o que ele precisa trocar de óleo, qualquer coisa do tipo, isso está tudo salvo, né, já no celular dele. E quando ele volta a ficar online, a gente sincroniza isso. Isso é muito interessante porque esse é um exemplo de aplicação subterrânea, né? Se ele precisa descer em algum lugar que não tem, eu coloco, ó, você está offline, mas todos os seus dados estão salvos. E qual que é o desafio técnico de fazer isso, né? É simples, a ideia é bem simples, né? Então, se eu crio uma ordem de serviço, e eu preencho um procedimento, né? Edito lá minha ordem com tudo que eu já fiz, e aí por algum motivo esse procedimento muda, eu vou saber disso se eu estiver online, eu vou saber disso e eu consigo preencher ele de novo.
Quando eu estou offline, essas duas coisas vão acontecer diferente. Então, se, por exemplo, eu recebi uma ordem de serviço, isso eu estava online, e aí quando eu fui para offline, eu estou com uma versão salva dela aqui no meu celular. E alguém foi lá e na versão online mudou esse procedimento. Na hora que eu concluí essa ordem de serviço, não tem mais o procedimento que eu estava preenchendo aqui, porque ele mudou. Então isso gera um conflito. E esse conflito, ele precisa fazer um merge, né? Então, pra galera aí, principalmente a galera de ADS, já brincou com Git, já deve ter tido pesadelos com conflito, com resolver conflito no Git. É basicamente isso que acontece. A gente tem diferentes versões de uma mesma ordem de serviço em diferentes bancos, e se alguma coisa, alguma informação contraditória acontece em paralelo, a gente precisa de um algoritmo que detecte essas alterações paralelas e consiga mostrar para um administrador, falar, ó, a gente detectou conflitos na mesma informação aqui, qual que é a informação verdadeira. O problema é que isso escala muito facilmente, né? Então, eu dei um exemplo ali com duas versões, que existe um banco de um celular, no banco de outro celular, mas a gente tem 2 celulares offline preenchendo a mesma coisa, 3, 4, 5, 10 celulares. A gente precisou criar um servidor, uma API, que lida com gestão de detecção e gestão de conflitos para mostrar isso na interface que faz sentido para o técnico e para o operador. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta, mas um outro, por exemplo, que é muito específico da gestão da manutenção, é assistência por geolocalização. Então, a gente está começando a desenvolver agora funcionalidades voltadas para a geolocalização. Tem muito a ver com problemas relacionados a grafo também, que são coisas que bem provavelmente a galera de EDS deve ter estudado, deve estar estudando ou já estudou. E esses são alguns dos desafios que a gente vence no TrackOS, tá? Eu poderia aqui ficar a tarde inteira falando de vários dos grandes desafios que a gente teve que vencer. Então, por exemplo, o nosso Smart Track ele é EX, então significa que ele pode ser instalado em zonas explosivas, né, zonas que qualquer faísquinha poderia mandar a fábrica inteira pelos ares. Então, ele é completamente isolado para que todo o componente, a parte eletrônica dele não entre em contato com a atmosfera e não gere uma ignição. Ele aguenta vibrações de até 16G, então não sei se quão absurdo isso soa para vocês, mas um carro de Fórmula 1 fazendo uma curva a 300 km por hora vai fazer 4, no máximo 5G. O sensor tem que aguentar 16G. Tem que aguentar temperaturas de menos 40 até 110 graus Celsius. A gente precisou criar um protocolo de comunicação proprietário nosso, porque indústria é um ambiente extremamente hostil para sinal, porque tem muito metal, tem muita interferência eletromagnética, então tudo isso prejudica a comunicação do sensor com qualquer outra coisa. Enfim, vários desafios que eu poderia aqui ficar tempão falando. Mas aí eu queria comentar agora com vocês do porquê que é legal vocês prestarem atenção na Traction, né? Eu comentei aqui os desafios, mas por que isso é uma oportunidade para vocês hoje? Como eu comentei lá no começo da apresentação, a Traction recebeu o último investimento foi de 45 milhões de dólares, né? Foi em julho de 2023, e isso foi uma sequência de investimentos, né? Não foi o primeiro e provavelmente não vai ser o último. A gente teve vários investimentos já e estamos mirando no próximo para ser avaliado em $1 bilhão. A gente quer receber a avaliação de $1 bilhão. Mas notícias aí, manchetes sobre o nosso último investimento, a gente arrecadou 230 milhões, onde a gente foi avaliado em R$1 bilhão, no caso, né? E tudo isso a gente conseguiu absorvendo o que a gente entende que é 5% do mercado atualmente, isso das Américas. Ou seja, tem espaço para a gente crescer ainda mais umas 20 vezes, pelo menos. E a gente acredita que o nosso crescimento rápido, ele se deve ao que a gente chama, o que se entende no mercado como Golden Window, né, que é aquele período onde, assim que nasce uma tecnologia nova, o mercado começa a se preparar para receber essa tecnologia. Para dar um exemplo mais comum do nosso cotidiano, internet. Hoje é uma tecnologia que já está dominada pelo mercado, entre aspas, porque em algum momento ela foi uma tecnologia militar apenas, que pouquíssimas empresas tinham acesso a ela, e era muito difícil criar produto porque o mercado não estava pronto, não tinha hardware que interagisse com a internet, não tinha nada que interagisse, hoje tudo interage com a internet. Então a internet passou por esse período onde a internet era extremamente inacessível e não tinha nenhum mercado pronto para ela, e hoje a internet é bastante acessível e
qualquer coisa se comunica com a internet. Hoje a máquina de lavar louça se comunica com a internet. Existe um meio do caminho ali que quando o mercado está começando a ficar pronto e é onde a gente tem que atacar. E a gente acredita muito que toda essa parte de aplicar inteligência artificial na indústria, a gente está vivendo o Golden Window exatamente agora. Como prova disso, a gente apareceu, a gente foi listado na Forbes AI 50, né, que é basicamente uma lista que a Forbes levantou das 50 empresas de IA mais notáveis de 2024. Fomos a única empresa brasileira a estar listada, tá nessa lista, e a gente está do lado de nomes como OpenAI, Google, Amazon, por exemplo. Para quem tiver curiosidade sobre como é que a gente trabalha, quais são as tecnologias que a gente tem e por que a gente está aqui, né, comentando e convencendo vocês a por que a gente é um lugar legal, por que a gente é uma oportunidade para vocês, a gente hoje tem mais de 200 engenheiros de software, hardware, data science, produto, etc. Tem as métricas que eu falei para vocês de coleta, né, são 6 milhões, 6 milhões de coletas, mais 1 milhão de ação de usuários por dia, mais de 110 microserviços. A gente tem toda a pipe de integração contínua, então todo dia tem código novo em produção, pelo menos 50 vezes por dia a gente sobe mais código para produção, mais de 500 repositórios de código, a gente é compliance com a ISO 27001 e com a SOC 2, então para quem já estudou a parte de certificação, sabe que isso não é trivial de fazer também. O nosso uptime é de 99,98%, então a plataforma, a plataforma onde o cliente vê a saúde das máquinas deles não pode cair, porque a gente é como hospital e isso tem que ficar online o tempo todo, e a gente faz mais de 20 mil commits por semana para conseguir evoluir rápido essa solução e trazer a melhor solução possível para o usuário. Para quem tiver interesse sobre algumas das tecnologias com as quais a gente trabalha, tem a lista aqui, e tem mais também na parte de carreira, se vocês quiserem ver. Mas o que a gente mais admira mesmo não são essas tecnologias. Óbvio, ter essas tecnologias é muito importante, você vai precisar dominá-las em algum momento, mas o que é mais importante para a gente é isso aqui, é a capacidade, é o brio. Então, quem não assistiu o vídeo de onde a gente tirou esse print, né, que é um vídeo do Clóvis de Barros Filho, eu posso até comentar o link aqui depois, quando tiver um tempo, mas esse aqui é um vídeo onde ele está dando uma aula de ética, se eu não me engano, na USP, e aí ele comenta sobre a capacidade de aprender que os alunos têm que desenvolver nessa etapa da vida, etapa no caso dos alunos que ele está para quem ele estava lecionando. E ele fala sobre como deveria ser uma coisa que te indigna alguém conseguir escrever alguma coisa que você não é capaz de entender. Você tem que ser capaz de entender. Isso é o brio. Então, isso é uma coisa que a gente acredita muito que todo mundo aqui dentro tem fortemente, que é você ter a capacidade de se esforçar e aprender tudo que for necessário. Para ilustração de que não é trivial entrar aqui, a gente quer sempre que todo mundo que entra aqui esteja trabalhando entre os melhores. A nossa taxa de aceitação para ser seletivo é de mais ou menos 0,25%, isso dá 10 a cada 4 mil candidatos, porque a gente quer ter certeza de que a gente está trabalhando sempre com os melhores. E não falta vaga, tá? A vaga tem muitas, só no Brasil são mais 65, mas a gente tem 20 em Atlanta, tem 35 na Cidade do México, são outros lugares que a gente tem sede também. Não, vaga temos muitas, a gente está em busca de boas pessoas. Para quem tiver interesse em entender melhor como é que funciona a cultura da Tractions, que a Recode leva para o nosso blog, onde a gente escreveu vários artigos a respeito do dia a dia aqui na Traction, então quais são os princípios de liderança, alguns são mais técnicos, falando de ferramental que a gente usa, outros estão falando da cultura, do desenvolvimento de produto, enfim, vale gastar um tempinho lá para entender se isso é o que vocês buscam para a carreira de vocês, e uma vez que vocês tiverem tomado essa decisão, convido vocês a participar do processo seletivo, que é para onde esse QR Code aqui leva, porque a gente hoje é uma das startups mais promissoras do mundo e a gente acredita que o talento de vocês pode nos levar a ser a mais promissora. Bom. Fechou aí, Felipe? Podemos abrir para dúvidas, se alguém tiver, quiser comentar alguma coisa. Tá. Eu vou começar fazendo umas perguntas aqui, depois eu abro para todo mundo aqui, tá? Felipe, como é que vocês são uma empresa nova, né? Sim. Tem quanto tempo? A gente tem mais ou menos 5 anos de mercado. 5 anos. Como é que em 5 anos
Como é que vocês acharam esse mercado, esse nicho, né? E como é que vocês conseguiram fazer tudo isso em tão pouco tempo? Saindo do zero. Tem uma historinha até que é legal, né, que o Gabriel e o Igor, que são os CEOs da empresa hoje, os pais deles trabalharam durante muito tempo, vocês ainda trabalham na manutenção das indústrias também, eles contam que era muito comum eles estarem, sei lá, num churrasco de família no domingo, e aí o pai de alguém recebe uma ligação urgente falando, cara, eu preciso que você venha aqui porque tá tudo explodindo, alguém precisa consertar a máquina, não sei o quê, e tinha que sair correndo. Então recebia uma ligação de madrugada e tinha que sair de casa de madrugada porque ele é o único que sabia consertar aquela máquina. Então a manutenção na indústria ainda era muito reativa e isso era claramente um problema. E aí a mentalidade deles foi, ok, como que a gente resolve esse problema? E aí começou com as ideias de monitoramento, e depois que a gente percebeu que, beleza, o monitoramento ele é legal, ele é muito importante, ele é necessário, porém, se eu não souber organizar o processo que vai consertar as máquinas, também não funciona. E aí foi criado o TrackOS. Agora a gente está caminhando também para falar sobre gestão e eficiência energética, que é o que eu não incluí, porque geralmente não dá tempo de falar na apresentação. A gente está criando uma linha de produtos todos voltados para gestão e eficiência energética, que também é um outro problema que a gente detectou já nos clientes que a gente tem hoje em dia. Então é muito sobre você identificar um problema, uma dor de mercado que está latente, nesse caso tem pouca gente grande olhando para essa dor especificamente, e ter o brio, né, que eu comentei antes, de falar, eu vou resolver esse problema, é isso. Bom, gente, lembra que eu falei, né, para vocês da vantagem injusta, né? O fato de você conhecer pessoas que têm esse problema na indústria é uma vantagem injusta deles, né? Eles conseguem entender mais do que qualquer outro porque eles têm em casa, né, clientes que não vão ter problema de confessar os problemas, né, porque afinal é da família, né? Mas muito bom, Felipe. E como é que vocês estão hoje? Como é que é a perspectiva da empresa? Hoje vocês estão no Brasil, estão fora? A gente hoje tem sede em 3 países. Opa, calma aí que eu... Dá para ver? Show. A gente tem sede hoje em 3 países, sendo uma aqui em São Paulo, que é a sede do Brasil, mas a gente também tem uma sede na cidade do México e uma sede em Atlanta, nos Estados Unidos. O objetivo sempre é crescimento, né? Então, existe uma métrica que se aplica em startups, eu acho que a gente até passou um pouco da ideia dessa métrica, mas é incrível como a gente não perde o momento, né, o impulso que a gente tem, que é falar que startups que têm crescimento reconhecível de mercado, de investimento, elas têm que duplicar, triplicar, duplicar, triplicar. Não lembro exatamente a ordem, mas alguma coisa nesse sentido. E a gente tem consistentemente conseguido fazer um crescimento nessa ordem, né, um crescimento exponencial dessa ordem, né, então isso fica bem claro quando a gente olha, por exemplo, as rodadas de investimento pelas quais a gente passou. Então, o crescimento, você vê que não é linear, ele é exponencial. E a gente sempre olha para esse crescimento de exponencialidade mesmo. E um valor de 1 bilhão, vocês estão chegando, então... É a ideia, né? Ser um verdadeiro unicórnio. Hoje a gente é considerado um unicórnio brasileiro, né? Que tem um valuation de 1 bilhão de reais, mas a gente quer chegar em 1 bilhão de dólares. Muito bom. Bom, gente, vou deixar para vocês perguntarem agora um pouco também. Vamos lá. Quem gostaria de perguntar? Pode falar aí. Ó, aqui no chat, Felipe, fiquei curioso com a sua trajetória dentro da Traction. Poderia contar um pouco sobre sua trajetória na empresa? Boa, posso sim. Eu comecei na Traction como full stack engineer, porque eu fui, sei lá, o funcionário número 60, eu acho, alguma coisa assim. Hoje a gente tem 400 funcionários. E na época todo mundo tinha que ser um pouquinho generalista, né? Todo mundo tinha que fazer um pouquinho de tudo, porque como tinha pouca gente na empresa e a quantidade de desafios ainda era muito grande, meio que todo mundo tinha que resolver um pouco de tudo. Para você ter ideia, até hoje a gente tem commit, né? Até hoje a gente tem código feito em algumas plataformas feitos pelo cara que hoje é o diretor de finanças. Então, óbvio que a gente está trabalhando nisso aos poucos, melhorando cada vez mais, especializando cada vez mais as pessoas que vão contribuindo em todos os nossos produtos e serviços, mas todo mundo tinha que ser um pouco generalista, e eu entrei nesse período.
Então, já codei front-end, já codei back-end, trabalhava mais no produto externo, né, que é a plataforma onde o cliente consegue fazer todo aquele check de saúde e de insights da máquina dele que a parte de monitoramento gera. E em algum momento eu migrei para tocar o time de ferramentaria interna, né, que é basicamente desenvolver as plataformas internas que a empresa precisava para começar a acelerar e escalar processos aqui dentro. Então, nesse sentido, eu continuei trabalhando com front-end, back-end, já trabalhei com modelagem de banco, já fiz um pouco de trabalho de tocar produto, então, um pouquinho de tudo que eu já fiz. Se quiser levantar a mão também, galera, abrir o microfone, senão pode ser pelo chat. Enquanto eles não perguntam, eu pergunto aqui, Felipe. Você começou a fazer sua apresentação por transformada de Fourier, né? Uhum. E o fato de vocês virem de uma boa universidade, né, na situação da USP e tudo, faz uma diferença de assim, não ter medo dessas coisas mais matemáticas, mais embasadas? Você acha que isso ajuda? Quer dizer, o fato de ter uma boa formação ajuda a fazer algo diferente do que está tendo no mercado? Eu vou falar por mim mesmo, né? E é uma coisa que até os meus próprios professores diziam quando eu estava na faculdade. A faculdade por si só, ela não vai te preparar, no sentido de, pô, você saiu da faculdade, você passou da matéria de processamento de sinais, pronto, você sabe que fazer toda a parte do Smart Track de cálculo de Fourier. Provavelmente não. Mas a faculdade ela vai te dar todo o glossário que você precisa para entender a natureza de um problema. Então, quando você se depara com um problema de análise de vibração, você já tem na sua cabeça, já está pronto, já está fácil. Não, se é um problema de análise de vibração, eu posso converter isso no espectro usando Fourier. Ah, eu não sei fazer Fourier programaticamente, eu não aprendi o algoritmo que resolve a série de Fourier. Ah, mas eu vou pesquisar aqui algoritmo Fourier, eu devo achar alguma coisa. Achei FFT. FFT é um algoritmo que consegue resolver eficientemente a série de Fourier para uma série finita. Então, é muito sobre a faculdade te dar essa sopa de letrinhas para você entender o que você precisa para resolver um problema, e aí depois eu volto a mencionar o BRIL, né, que a gente tanto fala, que é, beleza, tem a sopa de letrinhas, você tem o Google, usa da sua sopa de letrinhas para saber como pesquisar o Google, e aí sim resolver o problema. E um outro conselho também que eu dou para a galera da faculdade usem desse conhecimento que vocês estão aprendendo em sala de aula em outras coisas. Então, para a galera que faz, por exemplo, Baja, com as competições de Baja, as competições de robótica, programação competitiva, todas essas oportunidades, essas atividades extracurriculares que vocês, são oportunidades que vocês têm de pegar o que vocês estão aprendendo em sala de aula, ou até as coisas que vocês nem chegam a aprender em sala de aula, né? Programação competitiva, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz na minha época de faculdade, exigia algoritmos que nenhuma matéria de algoritmo da faculdade cobria, mas que a gente foi atrás e aprendeu para conseguir vencer as competições, por exemplo. Então, a faculdade ela é esse mar de oportunidades onde você desenvolve essa sopa de letrinhas e consegue aplicar essa sopa de letrinhas em N formas diferentes. E isso é uma coisa que a gente admira muito, tanto que no começo do ano a gente fez até um programa de patrocínio de patrocínio para atividades extracurriculares, onde a gente destinou, agora não lembro se foi 100 ou se foi 500 mil reais, acho que foi 500 mil reais, não tenho certeza. A gente destinou muito dinheiro para patrocinar essas equipes de competição. Como que vocês percebem, Felipe? Eu sei que você trabalha mais internamente, né? Mas eu acho que você deve ter alguma informação aí mais de mercado de vocês. Eu vi que você falou bastante de empresas grandes ali, né? Eu já dei muita consultoria em indústria mais nacional, familiar. E o que eu percebi na indústria familiar é que muitas vezes eles não queriam fazer nem manutenção preventiva. Não, deixa que explodir lá, porque senão tem que trocar a peça antes da necessidade. Vocês percebem isso também? Vocês têm alguma estratégia para convencer eles a se contar? Estou vendo aqui, realmente, vocês só têm empresa grande aqui, né? Então, sim, isso não é toda a nossa carteira, né? Se a carteira se eu botasse todo mundo aqui no único slide, ia ficar a letrinha pequenininha, não ia dar para ver nada. Mas a gente atende alguns clientes menores, sim, e de qualquer forma, mesmo empresas grandes, às vezes, têm uma certa resistência nessa questão da manutenção preventiva e o que a gente está fazendo agora que é a manutenção prescritiva, né? Você dizer exatamente o que você precisa fazer de manutenção. E aí, uma das iniciativas que a gente tem, por exemplo,
a gente desenvolveu o Traction Academy. Traction Academy é uma plataforma voltada para o técnico de manutenção, então é uma plataforma de curso, onde o técnico de manutenção consegue aprender sobre manutenção preventiva e todas as outras boas práticas que a gente defende que tem que ser feita durante o processo de manutenção industrial. Então essa é uma forma que a gente tem de melhorar a disponibilidade do ativo do cliente, porque no final do dia a questão não é o cara fazer ou não fazer a manutenção preventiva, no final do dia é melhorar a disponibilidade. O que ele precisa fazer para melhorar a disponibilidade? Ele precisa fazer a manutenção preventiva, então eu vou ensinar ele a fazer a manutenção preventiva, se é isso que vai fazer. Será que ele realmente precisa? Não, vamos ver, vamos entender como é que a gente programa os melhores planos para que você só faça manutenção quando é realmente necessário, ou então como é que você programa os seus alarmes do Smart Track para que ele te avise quando é necessário de fato fazer a manutenção. Então, todos esses detalhes a gente tá incluindo nesse processo, nessa plataforma da Academy, com vários cursos como profissionais de análise de vibração, por exemplo, ensinando as melhores práticas da manutenção na indústria. Na verdade, você está criando seus clientes, é isso, né? Exato, basicamente. Olha lá, o Henrique perguntou, como que funciona essa rodada de investimentos que você comentou? Tá. Rodada de investimento, isso não é só na Traction, tá? Isso é praticamente qualquer startup no mercado. Normalmente, startups, elas seguem um modelo em que você tem um que a gente chama de cap table, que é basicamente uma tabela que diz com cada pessoa, né, cada pessoa ou empresa que é dona dessa startup, quanto percentual a gente tem. Então, porque eu e você, Henrique, que a gente abra uma startup, você vai ser 50-50, e a gente começou a escalar essa startup, e a gente começou a conquistar cliente, começou a olhar, a tomar atenção de alguns fundos de investimento, normalmente quem faz essas rodadas de investimento em algum fundo, e aí um fundo se interessa na gente. Então o fundo, ele fala assim, olha, eu vou comprar 10% da sua startup por R$1.000, valor fictício para facilitar a conta, 10% por R$1.000. Se ele está comprando 10% da nossa startup por R$1.000, isso significa que a nossa startup está avaliada em R$10.000. Então, porque se é 10%, 1.000, então você faz ali a regra de 3, é isso. Só que tem um problema, né? Eu tenho 50%, você tem 50%. Como é que fica isso? Então, isso é o que a gente chama de diluição. E aí, nesse processo de diluição, para esse fundo de investimento ser dono desses 10%, então eu vou passar a ser dono de 45% e você vai passar a ser dono também de 45%. Então, só que e aí você pode pensar, né, mas então quer dizer que se eu sou dono só de 45, eu perdi uma parte da empresa? Sim, de certa forma sim. Só que antes você era dono de 50% de algo que não valia nada, né, que não tinha valuation ainda, e agora você é dono de 45% de algo que vale R$10.000. Só que aí numa outra rodada de investimento, quando a gente tiver conquistado mais clientes, mais parcela de mercado, etc., a gente pode fazer uma outra rodada onde vai diluir um pouco mais, ao invés de você ser dono de 45% de R$10.000, a gente dilui um pouco mais, então você vai ser dono, sei lá, de 30%, só que agora não vale mais 10.000, vale 100.000. Então antes você tinha 4.500, né, que era 45% de 10.000, agora você passa a ter 30% de 100.000, que é R$30.000. Então a sua parcela, por mais que você tenha um percentual menor da empresa, esse percentual que você tem, ele vale muito mais do que o que vale antes. Então essa é a lógica de investimento em startup como um todo, e é mais ou menos a lógica que é mais ou menos, né, quando a gente começa a falar de valores bilionários, a conta fica bem mais complexa, os processos ficam bem mais complexos, mas na essência é mais ou menos essa lógica de investimento em startup. Tem outra pergunta aqui do Felipe Akira. Estou que utilizam IA para fazer a detecção de anomalias, eu queria saber se vocês acabam enfrentando muitos falsos positivos ao longo do dia, como fazem para lidar com isso. Sim, a gente detecta muito falso positivo, e isso tem dois fatores principais. Um é que a gente permite o cliente configurar os próprios limites. Então, se o cliente falar, se minha máquina passar de 60 graus Celsius, eu quero ser avisado. Então, ele consegue manualmente programar isso, e a gente vai gerar um insight lá, um alerta para ele toda vez que a IA passa que o sensor mede mais de 60 graus Celsius. Só que às vezes o cliente, ele não sei se ele não leu direito o manual, ou se ele está sendo muito preventivo, e aí
por conta disso, acaba gerando muito insight desnecessário. Então, isso é um problema que a gente está resolvendo junto com a Academy. A gente tem um time de suporte ao cliente que explica para ele como isso funciona. A gente dá muito valor para essa parte de dar atenção para o cliente, ensinar ele a fazer as coisas do que a gente acredita que são como que é o jeito certo de se fazer e instruindo ele a extrair o melhor valor, né, e configurar corretamente os valores. E aí tem a parte da IA também, que não é limite que o cliente configura em nada, é toda só de reconhecimento de padrões da própria IA. E sim, tem uma questão de falso positivo, só que toda vez que a gente gera um alerta, o cliente ele tem um formulário onde ele pode falar, não, esse alerta aqui ele é um falso positivo, verifiquei que esse é o comportamento esperado da minha máquina, não é para me alertar mais sobre isso. E toda vez que ele preenche esse que a gente chama de feedback do insight, a gente realimenta a IA com os dados que o cliente preencheu, a IA vai ser retreinada junto com esses dados, e isso vai compondo, vai fitando, né, a minha análise para aquele ativo. Até porque, por mais que exista uma teoria da análise de vibração, cada ativo é um ativo, está num contexto específico, está num ambiente específico, pode ter coisas que vão influenciar a vibração, um ativo do lado, por exemplo, pode já influenciar a vibração, então todos esses detalhes que a gente vai fitando a IA especificamente para aquele ativo ao longo do tempo, isso tende a diminuir os falsos positivos com o tempo. Mais uma perguntinha aqui, há um momento específico em que eu sei que a minha startup está preparada para fazer essa rodada de investimento? Ou isso vai variar bastante? Isso varia muito e varia também conforme estratégia de mercado. Tipo, é uma ciência tão complexa, assim, eu já não sinto nem capaz de explicar essa parte, mas em resumo é estratégia de mercado, né? Você entender quando que é o melhor momento para fazer isso, dado a situação de mercado, dado os investimentos que você quer fazer na empresa, né? Porque a grana vai entrar na empresa e você precisa saber onde você aplicaria isso, enfim, é muita variável e vai ser de caso a caso, não tem uma regra específica para isso. Felipe, eu vou te fazer uma pergunta aqui só de curiosidade mesmo, tá? Então, qual é a manutenção que a Inter faz com vocês? É nos jogadores? Eu quero isso pro meu time, tá? Pro Santos tá precisando de uma manutenção também. Exatamente. Agora tinha uns torcedores aqui do Flamengo que falaram, não, vai ter jogo do Inter com o Flamengo, eu vou desligar a plataforma aqui na cadeira. Mas é basicamente para o que a gente faz, né, naquela parte de TrackOS, gestão da manutenção. A gente pensa que manutenção é uma coisa meramente industrial, mas a gente acaba atendendo também a área de facilities, porque quando a gente fala de ativos, né, não necessariamente de máquinas, mas ativos, qualquer coisa que você pode ter na sua empresa pode ser um ativo, você precisa gerenciar então, manutenção do gramado, você precisa gerenciar a manutenção dos banheiros, você precisa gerenciar a manutenção de tudo dentro do estádio do Inter, né? E aí é isso que eles não monitoram, né? Eles gerenciam, fazem a gestão de ativos dele dentro da nossa plataforma. Isso é legal, porque, por exemplo, Marte Minas está aqui também, Marte Minas é um mercado. Também não tem. Eu acho que chegaram a fazer a parte de gestão energética, mas o que é mais prioritário para eles é toda essa parte de gestão de ordem de serviço em cima dos ativos que eles têm na rede de supermercados, que é muito difícil de controlar sem ser por um software. Então, é legal pensar que quando a gente faz um software bem feito de gestão de ativo, isso a gente acaba atendendo dores de outros clientes que não clientes industriais, só clientes industriais, né? Então, só para ficar bem claro, o que você explicou aquela algoritmo mais complexo e tal, mas vocês fazem desde a gestão do ativo básica, né? Sim. O ativo. Inclusive, isso é vendido separadamente, é negociado separadamente, né? Então, esse aqui é um módulo que é um módulo do gestão, e a gente tem um módulo do monitoramento que tem a parte da vibração, etc., que aí sim vai ser para a indústria. Mas a gestão de assets, né? A gestão de ativos, para qualquer coisa. Tá. Vocês calculam depreciação, esse tipo de coisa aí? Até onde eu sei, não. Acho que é só gestão das ordens de serviço mesmo. Tá, vamos lá. Mais perguntas, pessoal? Pode levantar a mão, quem preferir. O cara tá tímida. Mas tá tímido mesmo, viu? Contar, meu Felipe. Bom, não havendo mais perguntas, vou fechar por aqui, tá? Ninguém mesmo? Mas ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Bom, o Felipe, você falou das vagas, né? Tá aberto lá. É presencial? Não, é online.
online? Depende da vaga. Para as vagas de hardware, por exemplo, né? Até teria como o cara trabalhar remoto, a gente mandaria, mas para hardware especificamente, por exemplo, a gente prefere que se trabalhe presencialmente, porque você vai ter acesso a um laboratório, você vai fazer testes, equipamentos caríssimos. A gente tem uma geladeira que chega a menos 50, 60 graus Celsius. A gente tem uma impressora 3D caríssima. A gente tem um laboratório para simulação de falhas. Então, toda essa parte de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, tem que ser presencial para ter acesso a esses recursos, né? A gente está montando um dos maiores laboratórios de simulação de falhas do país, quiçá do mundo. Então, para extrair a produtividade máxima desse time, por exemplo, tem que ser presencial. Para algumas outras vagas, como por exemplo, cientista de dados ou desenvolvedor, aí pode ser uma vaga remota. Então a gente tem gente do país inteiro trabalhando na vaga de engenheiro front-end, back-end, engenheiro de dados, data scientist, todas essas são remotas. Tá bom. Bom, então, não havendo mais perguntas, Felipe, tenho que agradecer bastante, tá? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito bom ver jovens ainda tão rapidamente. Tem uma pergunta aqui. Você tem dicas para quem fosse candidatar para as vagas? Sim, tenho. Tenha história para mostrar de como que você conseguiu aplicar as coisas que você está aprendendo em sala de aula. É muito mais sobre, eu sei essa teoria, não, o que você fez de prático, o que você já foi atrás, o que você já consegue mostrar que você realmente tem o brio que a gente precisa, né, que eu tanto falei aqui nessa apresentação. E aí eu volto a mencionar de novo as atividades extracurriculares, programação competitiva, Baja, robótica, até empresa júnior, dependendo do que você fez na empresa júnior, são experiências que mostram assim, eu fui atrás e eu apliquei e eu consegui aprender isso e isso enquanto eu aplicava. Porque é isso que vai mostrar pra gente que você realmente tem a força de vontade necessária para cumprir com os desafios que a gente tem aqui dentro. Lorena tinha levantado a mão. Lorena, você quer fazer uma pergunta? Não, era para reagir, acabei clicando no botão errado. Bom. Bom, se for possível, eu queria deixar um link com vocês, que é um vídeo do Iberê, visitando o Iberê do Manual do Mundo. A gente trouxe ele aqui para Traction, para o nosso escritório, e ele veio conhecer o nosso processo de produção. Então, principalmente para quem se interessa pela parte de hardware, né, de comunicação, também tem aula de comunicação, em quer entender como é que os nossos sensores se comunicam, por exemplo, ele fala um pouco disso. É um vídeo bem legal, que mostra toda essa parte de como é que a gente desenvolveu o Smart Track para ser super resistente, conseguir sobreviver ao ambiente da Traction. É bem legal para quem você dar uma olhada. Bom, depois eu posto também lá no Classroom, tá, gente? Mas tá aqui no chat, ó. Então, bom, Felipe, muito obrigado. Você também volta à noitinha? Oi? É você que fala também às 7? Às 7 eu não sei se eu vou entrar, eu acho que vai ser outra pessoa, mas qualquer coisa, tamo aí também. Tá bom. Bom, tá, então, muito obrigado aí, Felipe, tá? Foi excelente aí a sua conversa. Tá? Então, a gente já gravou isso aqui depois vai pro YouTube aqui do nosso laboratório, tá bom? Ok, muito obrigado. Valeu, obrigadão.